o jogo na 7ª colocação. 7ª colocação é playoff, né? Não é classificação direta para a Copa. Claro que ainda tem campeonato, enfim. Só que é uma situação muito preocupante quando a gente fala de seleção brasileira. Venceu, ok, respirou ali na tabela, só que o desempenho ainda é muito fraco, né, Rê? Jogando contra o Denilson trouxe aqui o que se fala no Chile, né? Pô, é a pior seleção do Chile da história. A pior seleção do Chile da história. Tá na penúltima colocação na classificação. Seleção brasileira sofrer da forma que foi para conseguir furar uma marcação que para mim é fraquíssima da seleção chilena. Para mim falta muito ainda. Eu acho que é um processo também, né? Ganhou, é importante dar uma respirada. A pressão tá muito grande na seleção, só que a gente quer ver mais, a gente espera mais. E só reconhecendo um erro meu ontem, Rê, sobre a situação do Igor Jesus, eu não vinha tanto sentido assim, pô, o Igor Jesus já, a primeira convocação vai ser titular, qual que é o critério, enfim. Achei interessantíssima a forma que foi na partida. Primeiro porque tem essa característica de centroavante, que a gente sente... Um dia depois você já muda de opinião. Não, mas é porque a gente sente falta de um centroavante. E a forma que ele foi... Não, no Botafogo ele é um cara que flutua muito, é um cara que sai muito da área. Mas é um cara que sai muito da área. Mas olha só, na última rodada do Brasileirão, quem definiu a vitória do Botafogo fora de casa sobre o Atlético Paranaense? É um bom menino, exatamente. Não, ele tá numa grande fase. Mas é muito bom jogador. É que minha preocupação é que na seleção que acontece muitas vezes. Pô, Dorival, no caso, treinador, chama o cara numa data FIFA, 2 meses depois o cara é esquecido na seleção. Quantos jogadores foram assim? Pra mim ia ser mais um caso de um jogador como esse. E não foi. Bom pra mostrar também que os caras que estão no Brasil servem, né? Porque esse papo de que na Europa, tal, os caras da Premier League, só eles podem jogar, pra mim é papinho. E ontem os dois que definiram o placar do Brasil jogam aqui, são atletas do Botafogo. Chiquito, o Brasil é uma incógnita, não é? Porque realmente dá para dar um desconto na questão do Vini Júnior tá fora, Militão tá fora, Alisson, enfim, vários jogadores. Mas o Brasil sabia que essa data FIFA era contra as piores seleções das eliminatórias. Então, a vitória, tanto fora de casa quanto aqui, era algo que eu, pelo menos, imaginava que estava na conta da comissão técnica. Ô, Juvena, primeiro parabéns, viu? Porque as pessoas mudam de opinião aqui e acham que isso, né, é mal visto. O Ulisses já nos ensinou, só burros não mudam de opinião. Exatamente. Por isso que ele mantém as dele em alguns aspectos. Minha preocupação era com o critério. E, pô, Igor Jesus, primeira convocação, já vai ser titular no lugar do Endrick, por exemplo, que é um cara que o Dorival precisa usar mais. Não, você foi bem. Eu não... Você foi bem. Mas no jogo foi bem. Chica, Você foi bem, não, você foi bem. A humildade, né? Não, é verdade, é isso. Agora, Renata... As pessoas podem mudar de ideia, mas mudar de time que é difícil, né? Ainda mais depois dos 40 anos. Será que foi uma vinheta isso aí? Não acontece. Quem acredita nisso, não acredita. A gente não muda, a gente só acrescenta. A Renata vai entender o que eu estou dizendo. A gente só acrescenta algumas coisas. A gente não muda, né? A gente só acrescenta. Mas falando em seleção brasileira, ontem eu me peguei torcendo pela seleção no seguinte sentido, que eu nunca imaginei que fosse ser possível. O que importa hoje é o resultado. Eu me peguei olhando a seleção ontem dizendo assim, quer saber? Se essa bola entrar, se der um pênalti aí, se não sei o quê, de qualquer jeito, vai ter que ser aquele 0-0, aquele gol chorado, né? A gente falou outra coisa no bastidor, mas aquele gol chorado. O que importa é o resultado. Sim, ontem nós estávamos assistindo a seleção pensando isso. O que importa é ganhar, é os 3 pontos. Depois a gente vê se joga bem ou não. Chegamos nesse ponto. Mas acho que até no segundo tempo melhorou, por conta da fragilidade do Chile. Acho que também a seleção se soltou um pouco mais. O Denilson falou aqui mais cedo que o Bruno Guimarães entrou bem, realmente. Deu uma dinâmica melhor. O contexto do jogo também favoreceu, né? O Brasil tocava mais na bola, pressionava mais. E a marcação do Chile no segundo gol foi, assim, uma seleção péssima do Chile, que saiu na frente no primeiro minuto. Depois, no primeiro tempo, o Brasil ainda... A pressão chegou, né? Então os caras com a perna pesada, não conseguiam desenvolver o jogo. Acho que individualmente deixamos a desejar com o Rodrigo e outros caras. Mas assim, no segundo tempo, acho que a gente fez valer pelo menos a camisa, o que quer que tenha sido. E vencemos, Renata. E ontem era o que importava. Verdade. O resultado não poderia ser outro para o Brasil. Aí sim, se ficasse ali atrás da Venezuela, brigando com Bolívia. Ai, gente. Agora, Everton Guimarães. O Dorival diz que em 2 anos a seleção estará pronta. Até lá, o processo vai ser bem calmo, bem longo. Se durar até lá, né, Everton? Porque na seleção brasileira tudo é muito complicado e rapidamente as pessoas não têm medo de mudanças, não é? Everton, boa tarde para você. Suas considerações sobre o Brasil. E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Beijo, Rê. Um abraço a todos. Olha, Dorival, para de prometer, Dorival. Para de prometer. Dê um tempo para você mesmo e para de prometer. Sabe por quê?
porque você está aplicando uma força contrária. Essa força ela vai te pressionar, a promessa vai virar uma força contrária. Isso é um problema. E, aliás, Renata, eu reconheço que o Dorival é um bom treinador. Reconheço mesmo. Embora eu tenha minhas predileções, eu acho que o treinador da seleção tinha que ser o Renato Portaluppi, aquela empáfia do Renato, que ele faria muito bem a seleção brasileira. Sabe aquela ironia, aquela arrogância? Tem um quesinho, todos nós temos, não é? Aquela arrogância, zona, eu acho que faria bem. Agora, o Dorival, eu reconheço que ele é um bom técnico, mas eu reconheço que a seleção não está jogando mais por causa dele. E eu vou explicar. Ele me parece, eu não sei se ele se acha menor do que todos ali, não me parece ter autonomia, uma percepção, vendo o Dorival nas coletivas, ali na beirada do campo e tal. É paizão, o pessoal até gosta dele, mas ele não é um treinador que se impõe. Ele não se impõe contra outros treinadores, ele não se impõe diante dos seus jogadores. E isso me parece ter sido, ou que tenha sido um problema até aqui. E eu não sei se ele vai conseguir. Sinceramente, não sei. E quando ele vai para a coletiva, eu me peguei ontem, pistolíssima, muito pistola, com a virada da seleção, porque virou e vai continuar isso aí, esse jogo mais ou menos, essa seleção que não rende, esperando um lampejo individual aqui, outro acolá, acho que não vai passar disso. E na coletiva, me parece sempre ficar na defensiva, usando argumentos para dar uma blindada no trabalho dele e dos demais. Eu estou muito preocupado e muito pouco otimista com a seleção brasileira, Renata, mas muito pouco mesmo, principalmente do meio para trás, porque do meio para frente nós temos muito talento. A gente vai continuar falando de seleção brasileira.